Olha, se você já investe em títulos públicos e faz isso achando que você não está correndo nenhum risco, eu preciso te informar que você pode estar perdendo dinheiro. E o pior, perdendo talvez sem nem saber, sem nem esperar isso, porque de fato os títulos públicos, eles se configuram como os investimentos mais seguros do Brasil. Mas será que dá mesmo para pegar, abrir a plataforma do Tesouro Direto e comprar um título esperando retornos absurdos e ver o seu patrimônio se desvalorizar em algumas semanas, meses ou anos? Bom, é isso que eu e o meu sócio Felipe Almeida vamos te responder nesse vídeo. Nos próximos minutos, o Felipe vai te mostrar como é que funcionam os títulos públicos, o que talvez você corra riscos ao investir no Tesouro Direto, o que você pode estar fazendo para perder dinheiro, como é que a gente aqui no clube toma a decisão de investir em títulos públicos neste exato momento. Presta muita atenção, comenta aqui se você sabia que dá para perder dinheiro com títulos públicos e assiste esse vídeo até o final, porque dá para ganhar bastante dinheiro também, beleza? Bora lá pro conteúdo. Vamos lá, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar todo mundo na mesma página. O que é um título público? Nada mais é do que uma renda fixa onde você empresta dinheiro para o governo federal. Ou seja, imagina lá que o governo está querendo construir uma nova sede de hospitais públicos. Só que para isso ele não quer descapitalizar um dinheiro que já estava previsto para outra coisa. Ele pode, nesse momento, emitir uma dívida com as pessoas internas do país, investidores, para pegar esse dinheiro e construir os hospitais. Em troca disso, o governo vai prometer que em um determinado prazo, seja de 5, de 10, de 20, de 30 anos, ele vai devolver esse dinheiro para os investidores com certos juros pré-acordados. E o principal ponto que faz os títulos públicos serem tão seguros é que, por mais que o governo tenha dificuldades, ele não vai deixar de te devolver esse dinheiro. Até porque ele tem um histórico impecável de pagamento, pelo menos desde o Plano Real. Ele tem uma fonte contínua e previsível de receita, que são os impostos. E ele pode, inclusive, como último recurso, passar a imprimir papel moeda para pagar a dívida pública interna. Então a chance dele não te pagar o que ele te deve é praticamente zero. E aí quando você entra ali no site do Tesouro Direto, você vai sempre se deparar com as diferenças de rentabilidade encontradas nas possibilidades de título ali dentro. São basicamente três, são os títulos pré-fixados, que já tem uma taxa fixa pré-acordada ali no momento do investimento. Os títulos pós-fixados, que variam de acordo com a variação da taxa Selic no nosso país. E os títulos atrelados à inflação, que variam de acordo com o IPCA. Beleza, isso aqui eu sei que muitos de vocês já sabem. Agora, você sabe me dizer qual é a diferença exata entre títulos públicos e Tesouro Direto? Porque afinal de contas, muitas vezes quando você entra em um ambiente de corretora, é isso que você vai encontrar. Um caminho ali para te levar para os títulos públicos e outro para te levar para o Tesouro Direto. Se você entra na aba do Tesouro Direto, por exemplo, você vai encontrar basicamente os mesmos títulos de tesouro aqui, com os mesmos prazos, com as mesmas rentabilidades que você encontra no próprio site do Tesouro Direto. Então vamos ver aqui, ó, esse pré-fixado 2028 pagando R$13,95, que é exatamente esse primeiro título que está aqui, e assim sucessivamente você vai encontrando os mesmos títulos para você investir diretamente. Agora, quando você entra na aba dos títulos públicos, tudo já começa a ser um pouco diferente, começando pela nomenclatura dos títulos. Ali você vai encontrar as LTNs, TNF, NTNB e as LFTs, que são os equivalentes demonstrados nessa tabela aqui, ó. As LTNs, por exemplo, equivalem aos tesouros pré-fixados. Já as NTNB são equivalentes aos tesouros IPCA com juros semestrais. A LFT é o Tesouro Selic e a NTNF é o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, e aqui já tem uma diferença muito grande. Tá, Felipe, então o título público é diferente do Tesouro Direto, como é que isso funciona? Vamos ser fiel às definições, que é pra gente entender muito bem. O Tesouro Direto é uma plataforma de negociação que permite que qualquer um de nós, pessoas físicas, acessemos diretamente os títulos públicos sem precisar de um intermediário financeiro. Ele foi lançado em 2002 justamente para democratizar o acesso aos títulos públicos, permitindo ali inicialmente aplicações a partir de R$30, como fala a notícia do próprio site do Tesouro. Então aqui a gente já entende que através do Tesouro Direto você investe em títulos públicos. E é por isso, inclusive, que conceitualmente falando, não é correto você falar eu invisto no Tesouro Direto. Na verdade, você investe em títulos públicos através do Tesouro Direto. Tá, Felipe, mas ainda não entendi qual é a diferença dos títulos públicos e do Tesouro Direto que a corretora está mostrando ali. E é aqui que entra um outro conceito importante do mercado financeiro, que é a diferença entre mercado primário e mercado secundário. Quando você está indo lá no Tesouro Direto para comprar você mesmo os seus títulos públicos, você está colocando o dinheiro diretamente no bolso do governo, que é a pessoa que está emitindo esses títulos para você. Beleza, isso aí a gente já entendeu. Agora, quando você investe nos títulos públicos através da corretora, o que você está fazendo, na verdade, é colocar esse dinheiro no bolso de outro investidor que não queria mais esse título e decidiu vender para você. O governo não se envolve mais na história. Aqui a gente está vendo uma negociação dos títulos entre os próprios investidores. E isso faz toda a diferença quando a gente fala de títulos públicos. Primeiro porque, como a gente falou, a única forma de você, pessoa física, ter um acesso direto ao título público é através do Tesouro Direto. Só que o Tesouro Direto só tem acesso ao mercado primário. Para você acessar o mercado secundário, aí sim você precisa de uma instituição financeira que intermedie essa negociação entre
entre você e outro investidor. E é justamente aqui que entra a página dos títulos públicos de uma corretora. E é justamente aqui que você começa a sentir algumas diferenças na prática. Vamos olhar para um exemplo aqui como o Tesouro IPCA com juros semestrais com vencimento em 2035 ali no site do Tesouro. Ora, a gente está olhando para o título com juros semestrais porque todas as vezes que você for para o mercado secundário de títulos públicos, o único Tesouro IPCA que você vai encontrar são as NTN-B, que possuem pagamento semestral. Esse é o único disponível. Aí vamos olhar aqui um de mesmo vencimento, que é o de maio de 2035. O que você vai ver é que ele está pagando aqui IPCA mais 7,14, o que é uma taxa menor do que você encontraria aqui no próprio site do Tesouro Direto de IPCA mais 7,62. E aí você poderia pensar, mas isso não faz sentido. Se eu posso comprar lá no site do Tesouro Direto com uma rentabilidade maior, por que eu iria comprar então aqui através de títulos públicos? E na verdade existem algumas diferenças sim, como por exemplo a taxa de custódia, que pro caso do Tesouro Direto, como vocês devem saber, você precisa pagar 0,2% ao ano em 2 parcelas semestrais em relação ao valor que você tem investido ali no Tesouro Direto. Já nos títulos públicos, essa taxa é isenta. No Tesouro Direto, para investidores institucionais principalmente, o limite de R$1 milhão de aporte por mês por CPF acaba podendo barrar algumas operações, enquanto nos títulos públicos você não tem esse limite. O Tesouro Direto é somente para pessoas físicas, enquanto os títulos públicos são para físicas e jurídicas. Além disso, o aporte mínimo que você pode fazer, normalmente no Tesouro Direto, é de 1% do preço unitário, chamado de PU no mercado financeiro, que vai ficar girando em torno ali entre 20 até 50, 60 reais, dependendo do título que você for investir. Ou seja, cada um dos títulos é muito acessível para pessoa física. Enquanto que nos títulos públicos você só pode acessar o PU integral, que é basicamente 100 vezes esse valor aqui. Então vai sempre girar entre 2, 3, às vezes 5, às vezes 10, 15 mil reais por cada um dos títulos, como aporte mínimo para você investir ali no título público. E como você só pode acessar o título público através da corretora, você precisa deixar uma comissão para a instituição ali. E é justamente aqui que a gente encontra o spread da instituição financeira, que não existe para o Tesouro Direto, mas existe para os títulos públicos. E é justamente isso que explica a diferença de taxa que você vai receber a menos aqui, nesse caso da NTN-B 2035, de mais ou menos 0,5% ao ano, que é maior do que a taxa de custódia do Tesouro Direto, e o restante está ficando no bolso do seu assessor de investimentos, da corretora. O que acontece na prática é que o investidor acaba tendo uma rentabilidade menor quando ele vai para o título público do que pelo Tesouro Direto. Isso aí não tem pra onde correr, mesmo que ele leve o título até o vencimento. E essa aqui é uma grande armadilha que os investidores caem. Eles acabam pagando taxas embutidas quando não precisa. Ah, Felipe, eu não deveria nunca investir em títulos públicos? Na verdade, não. Eu te mostrei que em alguns casos pode fazer sentido, como no caso das pessoas jurídicas. Agora, o que não faz sentido é muitas vezes quando a pessoa física pode investir diretamente no Tesouro Direto, mas ela está usando o público só para pagar uma comissão ali porque o assessor de investimentos ofereceu. E é justamente aqui que entra uma armadilha que faz muita gente perder dinheiro sem perceber. Se você é pessoa física, está acumulando seu patrimônio ali ao longo do tempo, se você tem acesso muito facilmente ao Tesouro Direto, por que você investiria em títulos públicos em muitos momentos? Só que, infelizmente, como a gente ainda vive em um mercado financeiro no Brasil, onde o modelo de remuneração dos profissionais ainda é muito baseado em comissão, você muito provavelmente não vai ouvir sugestões de investimento direto no Tesouro Direto, porque esse não gera taxas e comissões para a instituição financeira, já que você não precisa dela nesse caso. Agora, sobre títulos públicos, você vai ouvir muita vantagem, vai ouvir o seu assessor de investimentos te oferecer com mais ênfase. É óbvio que não dá para generalizar isso aqui, porque existem profissionais éticos e antiéticos em todos os lugares, mas isso acontece. Tá, Felipe, então qual seria a forma certa de escolher esses títulos? E mais que isso, eu deveria estar selecionando o pré-fixado, o pós, o inflação, como saber qual deles comprar? É isso que eu quero te mostrar na prática com base nos nossos fundamentos de selecionar as melhores rendas fixas do mercado. Agora, se você tá na dúvida se a tua carteira de investimentos foi bem montada ou se você acabou colocando um monte de produtos financeiros ali sem ter muito sentido, e principalmente se você fez a maior parte da sua carteira com base em indicação do seu assessor de investimentos ou de algum profissional comissionado, que você nunca tem clareza de quanto ele está ganhando ali em cada um dos produtos, se você fica em dúvida na hora de fazer o seu próximo aporte, em qual ativo você deveria estar comprando mais, aí eu te convido a participar de uma sessão de consultoria gratuita conosco aqui no Clube do Valor. Como o nosso modelo de atendimento é de consultoria de investimentos, diferente da assessoria, a gente não recebe comissão a mais ou a menos por nenhum dos produtos que você vai investir. E isso acaba com o conflito de interesses que existe no mercado e ainda é um dos principais problemas do Brasil. Os profissionais das consultorias de investimentos são remunerados através de uma taxa transparente que você sabe que você paga para remunerar aquele serviço. E é justamente assim que a gente ajuda a investir quase 4 bilhões de reais dos nossos clientes sob consultoria e gestão aqui no Clube do Valor. Por isso que eu te convido a participar de uma sessão de consultoria gratuita. Como ela é 100% gratuita mesmo, você pode ter no mínimo uma segunda opinião profissional de como você está investindo hoje e conhecer como esse modelo funciona. Para você participar, é só ler esse QR Code que
tá aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, Felipe? Então qual é a forma certa de fazer aqui? Como evitar esse tipo de perda de dinheiro? A primeira resposta é muito clara. Se você é pessoa física, se não faz nenhum sentido para você, você vai usar o Tesouro Direto e é isso. Você não precisa dos títulos públicos. Em segundo lugar, mesmo que você seja um investidor só de renda fixa, você vai diversificar esses títulos da maneira correta. E isso passa por intercalar vencimentos diferentes, que é o que a gente chama de escada da renda fixa aqui no Clube do Valor, onde você usa diferentes vencimentos para sempre ter um fluxo de liquidez, ou seja, sempre ter algum título vencendo na tua carteira, para que você possa usar aquele dinheiro para reinvestir na renda fixa naquele ano. E assim conseguindo sempre ter as taxas do mercado na média, para não correr o risco de colocar muito dinheiro no mercado em um momento em que a taxa está muito baixa e que você fique preso por muito tempo naquela taxa em um vencimento muito longo. 2, você precisa de uma diversificação muito bem montada em títulos atrelados à inflação, em pós-fixado e pré-fixado. Fazendo dessa forma, você tem uma carteira imbatível em qualquer cenário da macroeconomia. Se a inflação subir, você tem uma boa proteção da inflação. Se a Selic subir, você tem uma boa proteção do pós-fixado. Agora, se Selic e inflação caírem nos próximos anos, você tem uma taxa mais bem montada no título pré-fixado, que te trava ali numa rentabilidade mais alta, independente do que acontecer com a economia. E foi justamente assim que a gente conseguiu ter performances muito acima da média do próprio CDI, do próprio Ibovespa nos últimos 20 anos, em uma estratégia bem montada de renda fixa. Ah, Felipe, eu não sou totalmente conservador, eu gosto de ter renda fixa, mas gosto também de ter renda variável. E é por isso que existem diferentes modelos de investimento de carteira, como esse outro aqui, por exemplo, que carrega um risco maior em ativos de renda variável. E é óbvio que teve uma performance também bem acima da média. Nos últimos 20 anos, com a rentabilidade de praticamente 8% acima da inflação. É óbvio que isso aqui não garante resultado futuro, mas é uma aproximação de mostrar que isso aqui funciona. Agora me conta aqui embaixo, você já tinha a clareza dessa diferença dos títulos públicos e do Tesouro Direto? E se a partir daqui você não quer ficar mais com nenhuma dúvida de como montar uma carteira de investimentos, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo que a gente detalhou isso com muito mais minúcia. Eu vou estar te esperando por lá.